Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui fazendo novamente um material complementar para as disciplinas de composição musical, especificamente as disciplinas de técnicas composicionais século 20 e 21. E hoje estou contando aqui com a colaboração do professor Jonathan Miranda. O professor Jonathan é professor na Universidade Federal do Pará, somos colegas já há um bom tempo, colaborador também do grupo de pesquisa arte sonora. Ele traz aqui a ideia do desenvolvimento da técnica estendida na flauta, né? Então, nós vamos conhecer hoje um pouquinho das técnicas que são, de algumas técnicas que são possíveis no instrumento e passando por exemplo, a percussão no instrumento, na flauta, o fluttertongue, o frulato, o glissando, quarter tones, que são os quartos de tom, harmônicos, também conhecidos como overtones, e o singing and playing, que é o cantar e tocar. Então, nós percorreremos isso e traremos também algumas músicas que integram essas técnicas no repertório, né, da música moderna contemporânea. Então, professor Jonathan, muito obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. E eu vou já impulsionar a tua fala. Da onde veio essa ideia assim de estarmos trabalhando com a extensão do instrumento, ou seja, a técnica estendida do instrumento? Por que começa isso a acontecer? Tu conseguirias me dizer da onde sai essa necessidade? Olá, professor Helder, tudo bem? Bom Olá, dia. pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu achei fantástica o propósito dessa conversa, né? De mostrar possibilidades para os compositores, novos efeitos, novas linguagens, né? Então, eu parabenizo muito. Bem, a questão da técnica estendida, né? É bem mais ou menos atrelado à questão lá do sistema tonal de ter chegado num patamar ali que não tinha muito mais para onde ir. Né? Então, no século XX, começou-se a pensar: poxa, esse instrumento aqui, ele toca as escalas diatonicamente, mas ele tem outros efeitos. Então, começou em vários outros instrumentos, né? Tem vários manuais que surgiram aí, que seria o quê? É tocar este instrumento para além da técnica tradicional. Por isso que é técnica estendida. Então, essa flauta que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade de uma paleta de cores, de timbres, de sons inusitados que a gente pode utilizar composicionalmente, performaticamente, e até didaticamente no mundo da flauta, no mundo da música, no mundo da performance. Porque para Tá bom? além do tradicional, né, Jonathan, a gente tem aí esse som que seria o som ordinário, o som convencional, e então temos aí uma outra paleta de possibilidades que seriam esses não convencionais. Eles surgem mais ou menos de que ponto? Tu conseguiria me dizer assim, olha, tem um determinado repertório, tem um Sim. primeiro impulso que pudesse dizer assim, olha, isso aqui não está sendo tratado de forma convencional, o som já não é tratado de forma convencional. Uhum. Bem, aí a gente começa a falar de grandes marcos, né, na literatura da flauta transversal. Um grande marco que a gente tem, a gente vai até tocar um trechinho dessa peça hoje, foi com o Varese, em 1936. Né, por ocasião dessa peça, chamada Density 21.5, qual que era o cenário? Era um cenário de pesquisa acústica ferrenha da flauta, pesquisa de novos materiais. A flauta estava migrando do material madeira. Então, qual é o melhor material? É a prata? É o ouro? Então, essa música, o Density 21.5, é a densidade da platina. Então, foi encomendada uma flauta de platina, né, que é um metal super nobre, muito mais caro e nobre do que o ouro, acreditando que aquilo traria possibilidades sonoras, timbrísticas, superior aos outros materiais. Então, começa aí a questão da busca por novos materiais, por novos sons, para novas atribuições àquele instrumento, aquelas notas que são tocadas, né? Então, é um marco muito importante essa música na história da flauta, mas temos também uma outra peça que outros estudiosos falam que a primeira peça contemporânea para a flauta transversal foi com Debussy.
Tu vê? né, que é uma peça chamada Syrinx, né, que é baseada numa lenda lá e tal. E por que que é, se atribui também ao Debussy em 1913? Então a gente de 36 volta para 1913, que é uma ele utiliza a flauta já de uma forma muito diferente, com dinâmicas muito abruptas de forte e para pianíssimos, aí toca uma colcheia em pianíssimo, já tem que ir pro forte de novo. Então essa elasticidade do flautista, a própria grafia, por exemplo, os crescendos, decrescendos, às vezes ele coloca isso após a nota, né? A grafia está uma semínima, o crescendo iria até ali, Eu, ele bota para além, ou seja, ele sugere uma ressonância, uma projeção na sala deste som. Ele não quer que esse som morra, termine nessa semínima mínima, ele quer que esse som se se perpetue naquele estenda, né? ambiente. Então, embora ele não use frulato, não use multifônicos, mas a escrita já é diferenciada. Eu tenho Né? a Então, isso partitura aqui, é uma coisa tu muito achas interessante. conveniente a gente colocar aqui para já dar uma Bote aí olhadinha? pra gente comentar algumas coisas, por favor. Vamos lá então. Tem aqui essa peça aqui. Pronto. Syrinx, 1913 de Claude Debussy. Tá bem aqui o que tu estavas falando, né? Isso. Então, Très modéré e o decrescendo que ele não encerra na nota, né, nesse Ré bemol, Isso. ele estende, Exato. né? Logo da mesma forma no Si Olha que bemol. interessante a questão da fermata também, olha. Ela é colocada no nada, né? Assim, a pessoa termina, depois que vai vir a respiração. Isso é uma coisa muito diferente. E Diferente muda porque existia, né? totalmente o jeito de tocar a música. Senão eu toco o Si ali no decrescendo, acabei, já respiro, já sigo o bonde. Mas não, tem um quê, um charme ali nessa fermata em cima do nada. Não conheço outra partitura que tenha esse tipo de grafia. E é um Né? cuidado, né? Porque não é somente o jogar da dinâmica e deixar que a pessoa leia e entenda como quiser entender, porque tem aqui uma escolha e algo que vai ser intuído pelo intérprete, né? Tu vê que Isso. não é acidental. Olha esse percurso da escrita da linha que não encerra na nota. E isso aqui a gente consegue ver. Aqui já é diferente, né? Logo Uhum. aqui, no finalzinho desse Ré bemol, novamente se estende, né? Então tem todo um Isso. cuidado, né? Todo um cuidado na escrita que ele dá um suporte para a interpretação, né? Muito bacana. E esse cuidado na escrita é algo que a gente tem que chamar a atenção, né? Assim, dos performers e para obedecer e dos compositores para grafar bem o que está querendo, O que está né? Porque a gente querendo. vem de uma tradição ali do barroco, do classicismo, onde não tinha sequer articulação. Isso fazia parte do eu, do performer, colocar a dinâmica e a articulação. Com o período romântico, não, já começaram a ficar mais detalhistas. Né? Não, eu quero mezzo forte aqui, eu quero ligado duas em duas, enfim. Mas aí quando chega no século XX, aí você vê o tamanho da exigência, né? Das articulações, das dinâmicas, e por vezes nem é suficiente a grafia musical, às vezes você tem que colocar Indicação palavras, ainda, né? né? É, fazer indicação. Dramático, condolore, para tentar colocar no performance aquilo que o compositor de fato sentiu, pensou, enfim. Exatamente, exatamente. São esses recursos de escrita e de comunicação, né, para poder tentar tornar a coisa o mais inteligível, mais claro. O diálogo que pressupõe uma partitura, né? Uma partitura é um caminho de diálogo entre compositor e intérprete que tende aí a minimizar essa distância, né? Quando não está a distância proximal física sendo possível, né? Então a escritura da partitura ela Uhum. pressupõe justamente isso, a ideia ser colocada, formalizada e obviamente depois ela ser lida e executada pela outra parte, né, do processo. Muito bacana, cara. E a perpetuação do pensamento, né? Justamente. Sim, eu grafo bem, porque eu trabalho muito com música contemporânea com meus alunos na faculdade, até mesmo para iniciação ao instrumento, né? E a gente trabalha questões composicionais, eu sou compositor, mas, assim, pequenas criações.
Aí eu explico para eles como é importante a grafia, né? Você registrar aquilo bem, porque a gente não vai estar aqui amanhã. Hoje, tudo bem que a gente tem recurso de vídeo aqui, que a gente vai ficar para posteriori, mas e na época deles, eles tinham ideia do que iria surgir de tecnologia? Então a Pois é. partitura era isso, né? A partitura era este registro. Era a E eu, tecnologia que se tinha assim, também, né? exatamente, a gráfica lá era nossa, era uma coisa de outro mundo. Então, mesmo estamos aqui na um quarto do século XXI, eu não abro mão de uma partitura bem Bem escrita, escrita, claro. bem detalhada. É. Mesmo que o compositor faça lá um site para a música fulano de tal, que é assim, assado, 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 assado. Tá, mas e se eu for um ermitão, não tenho internet, mas quero tocar a música dele? Eu tenho a partitura, entendeu? Então, eu E é um acho que respeito a com a grafia praxis é um também, né? respeito muito grande. É um respeito com a praxis, né? Exatamente. É a forma do intérprete trabalhar. Tem que o compositor ele tem que estar sempre preparado a entregar uma melhor comunicação, né? Bacana, cara. Uhum, E voltando à ideia das técnicas, tinhas pautado para a gente conhecer um pouquinho. Uma delas é a percussão, né? A percussão de chaves uhum. ela já é pressuposta. Eu sou saxofonista e eu percebo que quando eu toco saxofone eu já tenho em si uma percussão. E muitas vezes dentro de um determinado repertório essa percussão ela é indesejada. Logo, ela passa a ser desejada, né? Em algum momento. Me Uhum. comenta um pouquinho sobre isso, do desejar, não desejar. Isso. Tem o desejado e o não desejado e a técnica de se fazer a percussão e a falta de técnica para se tocar algo onde você faz muito barulho com as chaves, né? Pronto, Envolve isso exatamente. também. E é, com o sax, por exemplo, ele sofre um pouquinho mais do que a flauta, né? Porque tem as chaves bem maiores, o instrumento que corpo maior, então a caixa de ressonância dele é maior. Então, tocou praticamente já está saindo. A flauta é um pouquinho mais delicada, né? Eu consigo digitar, grafar sem fazer barulho. Né? Mas quando é uma coisa didática também, tem aluno que quando começa tem o dedo muito pesado. Aí ele vai tocar um concerto de Mozart, onde não tem essa atribuição de chaves, mas vai tocar bater, né? E isso é algo que a gente tem que É inconveniente. retirar. É inconveniente. É inconveniente para aquele estilo musical, né? E também para saúde do músico. Aí já entra uma outra conversa, porque se eu estou batendo, eu estou abusando ali de força mesmo, eu estou com um dedo mais pesado. E isso a um médio e longo prazo pode me dar um problema, né? Então a gente, com o aluno, a gente tenta retirar isso, ter dedos leves, mãos leves e tal, e o instrumento durar mais, né? Porque sapatilha é caro, você Vai sabe indo, disso. Então vai indo. a gente tem que poupar, né? Aí quando a gente vai para o universo que a gente tem que tocar, a gente toca naquele momento, né? A gente exagera, né? Então, por exemplo, aqui as chaves percutidas, né? Não, tá saindo legal o som? Você vai me corrigindo Sai aí, tá? Vou perfeitamente. deixar bem pertinho aqui. Olha, dá para tocar a escala percutindo, ó. Dá altura legal, bem clara da Perfeitamente. nota, Claríssimo. né? Mas eu estou querendo fazer isso. Eu estou com um dedo numa pressão, um posicionamento para fazer este som. Aqui eu uso uma técnica, só por curiosidade, eu posso. Cadê a câmera? Eita, aqui. Aí. Esse aqui é um Ré, né? Então eu posso percutir o Ré, vai dar um Ré. Vou percutir o Mi. Só que eu, Jonathan, eu prefiro grafar, digitar o Ré e percutir o meio da flauta, que eu acho que fica mais sonoro, olha. Ah, muito Em mais. comparação com. Entendeu? Fica mais Então, mudo. mais ou menos eu faço aqui, assim, ó. Ah, Aí eu exatamente, acho que é. tem um som Uma resposta um melhor. Porque a tanto gente também tem que pensar na questão do acústica, mundo né? acústico, né? Da flauta. A flauta é um instrumento acústico. Então, se eu estou numa grande sala, eu tenho que fazer a minha avó lá na última fileira escutar. É, isso Então, aí. se eu consigo uma técnica, uma atribuição para respeitar o que o compositor está querendo, se estar no universo do key clapping lá, beleza, tô É a dentro. decisão Tá? interpretativa, né? Claro. E, e tem dois outros interessantes que está no mundo da percussão, né? Que é o pizzicato, né? Que o sax faz muito bem, né? Pizzicato de língua, né?
E também tem o pizzicato labial, é como se a gente estivesse beijando. Você vai ver que é um som mais doce. Então aí já tem uma receitinha para os compositores, que é uma coisa mais articulada, pizzicato de língua, que é uma coisa mais suave, talvez numa dinâmica mais baixinha. Né? Isso Você vê que o timbre muda um pouquinho. em comparação à percussão de chaves, né? Na verdade, são efeitos São um duas pouquinho situações diferentes, mas eu distintas coloquei no mundo da da percussão da percussão flauta, né? da São flauta. efeitos percussivos, né? Eu não estou percutindo chaves, mas eu estou, olha, percutindo E, e o deixa eu lhe lábio, a e, língua. e deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dessas duas técnicas, né, temos a percussão, mundo da percussão ainda, a percussão de chaves me parece ser uma técnica mais simples de simples execução quando comparada a Isso. essa espécie de slap ou de pizzicato, né? Isso. Ela Uhum. tem essa diferença por exemplo, um flautista intermediário, ele conseguiria executar essa percussão labial com facilidade? Não é qualquer flautista que executa. Assim, em termos de dificuldade, com certeza o da chave é o mais imediato possível ali, né? Então, esse um flautista até iniciante conseguiria. Eu julgo o pizzicato labial mais fácil, né? Um flautista intermediário conseguiria fazer. E o pizzicato de língua, pela minha experiência com alunos, assim, eu acho que ele viria um pouquinho mais acima em termos de dificuldade. Né? Porque acaba que você destrói um pouquinho a embocadura. Né? E a música não vai ser pizzicato o tempo todo. Sempre. Você vai Né? ter o pizzicato e você vai ter que voltar para a sua embocadura normal. Mas será que eu consigo voltar legal? Né? Então Pois. eu coloco como um pouquinho mais elevado assim, nível de exigência. Pronto. Legal. Jonathan, repertório. Aí tu mencionasses, Denstes, tem essa exploração de material? Tem. É bom que a gente dê um pouquinho da escrita, né? Eu vou Coloca. compartilhar Tem aqui, eu sim. tenho Você a tem ela aí? partitura? Tem. Eu vou compartilhar ela aqui. Para lá. Vai ser fácil também para quem está nos assistindo acompanhar. Está aqui, Densities. É um Densidade pouquinho mais para 21.5. baixo. Isso, é a música que eu comentei lá. Isso. Imagino que seja aqui, né? Ao Ele longo articulado. colocou, exato, a sinalização da chave percutida é esse sinal de mais. Aí é uma curiosidade da grafia, né? Não é um símbolo assim, é um, é um símbolo dúbio na literatura, porque no período barroco, né, o mais era trinados, mordentes, né? E aqui não, aqui é a chave percutida, né? Então, como é importante também a questão do compositor falar o que significa tal sinal, tá? Eu vou tocar esse trechinho. Isso aí. Gente, isso aí. Chegou legal o som aí? Chegou, Se quiser, eu maravilha. repito aqui. Não precisa, tá excelente. Então, ainda tem aqui nesse trecho, né, uma variedade de timbres. Não é somente a percussão ao longo de todo o percurso, tem também a mistura com o som ordinário, né? Ele intercala com o som real, né? Aí a pessoa tem que estar preparada, né? Aí a pausa. É isso E aí, ele cara. bota dinâmica, né? Dinâmica nessa No, história, né? no, no, na chave, né? Então você vê que a última, embora tenha o desafio de soar ou não soar numa sala grande, mas ele tá querendo um mezzopiano. Então eu não posso sentar o dedo ali, eu tenho que fazer um pouquinho Claro. menos. Então tem todo este refinamento, detalhamento por parte do compositor, né? Que se espera também do
flautista. Legal, cara. É, seguindo assim mais ou menos essa essa lógica ainda da que nós apresentamos no início, nós falaríamos agora de flutter tonguing, ou seja, o frulato. Uhum. Temos aqui como Isso. repertório o repertório de Mei Fukushima, né? Aliás, Uhum. de Fukushima, e aí vamos ver aqui que peça é Kazuo Fukushima e a peça é Mei, tá? O nome da peça é Mei. É uma peça de 62. É, essa peça, Fukushima foi um grande compositor, né, de peças contemporâneas, né, e contribuiu muito para o repertório da flauta. Essa música, Flauta Solo, é uma música que foi dedicada a um amigo dele que sofreu um acidente de carro, né, tá na dedicatória aí. Então, aí começa a ver a questão do entendimento do performer. Eu fiquei pensando nisso ontem, né? Poxa, será que ele escreveu uma música e dedicou? Olha, isso que eu dedico ao meu amigo? Ou o fato do trágico do amigo influenciou também a composição? Também a composição, né? Porque da Interessante. forma que ele trata o início dessa música ali, de sons vindo, indo até o forte, como performer, eu escuto assim, buzinas, acelerações numa estrada, e eu interpreto essa música, talvez não, não esteja certamente totalmente correto, mas eu penso nesse acidente. Eu penso No na contexto ao coisa qual a triste peça que está é perder inserida, um né? amigo Claro. tragicamente, né? E o Mei parece que em japonês significa algo assim obscuro, não tangível, coisas assim de morte, de espiritualidade, de passar desta para melhor. Então é uma música com esse cenário. Então ela trabalha muito essas cores, né? Sons muito piano que surgem, que voltam com ataques repentinos. É mais ou menos dessa forma que está construída essa peça. Jonathan, frulato, que é a técnica Se, que tu vais trazer aqui, grau de dificuldade para o flautista, existe também essa ideia de grau de dificuldade, qualquer flautista toca? o frulato, ele é um pouquinho mais chato, assim, eu botaria um nível médio, né, um nível intermediário do frulato. Por quê? Para fazer o frulato, é esses movimentos aqui, como se fosse um helicóptero. Para isso, por exemplo, quem tem assim coisa de fonoaudiologia lá, um pouquinho de língua presa, tem dificuldade de fazer. Entendi. Então, eu ensino, por exemplo, como que faz? Eu vou da língua portuguesa. Frulato, fruta, prolongue isso ao máximo que você conseguir. Aí sai. Só que eu percebo que tem pessoas que não conseguem com o FR, né? Aí eu passo para truta, que vai dar o mesmo efeito. Acho que vocês não vão perceber. Eu vou fazer com fru e com tru. Aí às vezes a pessoa consegue com tru, né? E tá fazendo frulato, E deixa eu lhe né? perguntar, tu está Então mostrando na flauta transversa. Também possível seria, isso. não vai demonstrar, mas na flauta doce também seria possível frulato. Sim, Também, exatamente. É a mesma técnica, mesma técnica. joia. Não sou saxofonista, mas arrisco dizer que também vai Também, ser também, por é. aí, tá? É, É, a gente tem dois tipos é uma curiosidade. A gente tem dois tipos de frulato. O frulato de língua, que foi isso que eu mostrei, né? Então ele é silábico, né? Língua. E tem o frulato gutural de garganta, tipo fazendo gargarejo. Os dois funcionam? Funcionam. Aí vai também do que a pessoa, o intérprete, tem mais facilidade. Para mim, por exemplo, eu uso essencialmente o de língua. Mas, quando eu estou na região grave da flauta, eu percebo que o de garganta ele soa mais. E tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum tocar o frulato de língua na região grave da flauta. Eu ainda consigo, mas eu percebo que ele é menos sonoro. Então aí eu, dependendo da situação, eu passo para o frulato de garganta, né? Por exemplo, indo para a região grave da flauta. Língua. Saiu. Agora, vamos ver de garganta?
aqui Parece. para mim está bem mais sonoro, bem mais volumoso do que o Sim, anterior, sim. né? Eu acho que a garganta fica mais aberta e ele acaba se projetando mais do Projetam que tanto o mais. outro, né? Que tem acaba tendo um E entrave na projeção, na emissão do som, do ar, né? De certa forma. uhum. Aí esse é o frulato, e ele é muito utilizado também no jazz, na música popular, né? E assim, já é um efeito estendido que já está Já mais ou está menos incorporado, incorporado. já, incorporou. Tem Isso. dificuldade no frulato mais na região aguda, média, tanto faz. É o que eu falei, no grave é um pouquinho mais Grave, difícil mais xarope. Mas no de agudo, conseguir. tranquilo. Não, o Bruno vai de boa. Normal, é de boa, É tranquilo. Tá. tá? Repertório trouxesse essa Quer que eu peça. toque um trechinho lá? Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui Isso. a partilha então para a gente conseguir acompanhar a peça Mei de Fukushima. Kazuo Fukushima. Aqui deixa eu ver só se tem. Aqui tem apenas algumas considerações que Essa antecedem, que o não tem professor. bula, se eu não É me que engano. não tem orientação, não, só uma dedicatória também ao camarada do Kazuo É porque, Fukushima. assim, o que ele utiliza de técnicas estendidas já é meio que de uso comum, a gente já está em 62. Então, a Pois. questão que a gente vai ver daqui a pouco do quarto de tom já tem uma escrita específica, essa peça não utiliza de multifônicos, então não é necessário a bula, a convenção de escrita dá conta da música, tá? Tá. Que partezinha tu vai tocar para nós? Tem aqui É na glissando, segunda página. quarto de tom e deixa eu ver Isso, a gente vai aqui. aproveitar várias coisas. Acho que Acho não que. sei se eu Aí, pulei. aí, aí, frulato aí. Frulato Aí. aqui. Essas três notinhas, né? Então lá, ele tá vindo da região bem aguda da flauta, né? O extremo. Eu vou tocar um pouquinho antes daquele ré ali para dar um contexto um pouco melhor, tá? Então seria mais ou menos este o Excelente. efeito. Esse frulato aí, você vê que ele tá tudo atacado. Então eu fiz um ataque em cada nota. Ele poderia estar ligado, né? Já é uma outra sutileza, uma Já outra é outro efeito, sonoridade, claro. Já é né? outro efeito. Então a composição do som não é, né? Eu quero frulato, apenas o frulato. Não, mas parece, também tem articulação para, né? E isso, né? Tem articulação, tem acento, tem a dinâmica, né? Jonathan, eu vou fazer uma proposição. Vamos fazer uma breve pausa aqui nesse vídeo. Nós vamos encerrar a primeira parte dessa nossa conversação, para depois a gente retornar com as outras técnicas e fazermos aí na parte 2. Então, obrigado pessoal. Vamos já direcionando o nosso estudo para a parte 2. Obrigado.